Amém? Esse momento agora é um momento muito especial para algumas famílias, porque é um momento de apresentação. Mas antes de Deus chamar a Sara, o João, eu queria rapidamente trazer sentido para esse momento de apresentação, porque é um momento muito específico de Deus, a partir dessas duas famílias que vão estar aqui em cima. Deus tocou no meu coração. Deus tocou no meu coração quando eu fui me preparar para esse momento da apresentação e lembrando de quem iria se apresentar. E aí Deus me trouxe à tona algumas coisas importantes a respeito dessas duas famílias, dois filhos, né? Sara e o João. Provérbios 22, no versículo 6. Provérbios 22, versículo 6. Diz assim, eu vou ir um pouquinho mais rápido para que a gente possa ganhar tempo, amém? Provérbios 22, versículo 6 diz assim: instrua a criança no caminho que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Em algumas versões vai estar ensina a criança. E quando a gente lê esse versículo, nós estamos acostumados a entender esse versículo na perspectiva da cultura brasileira. Na cultura brasileira, ensinar tem a ver com muito sentido de escola, escolarização. É aquele professor, é aquela pessoa que é dotada do saber e ela vai ensinar alguém. Então a nossa cultura, ela carrega muito isso. Porém, quando a gente olha para a cultura bíblica judaica, a perspectiva de ensino não tem a ver com escola, não tem a ver com a visão de um professor exatamente, mas principalmente do pai e da mãe. A visão de ensinar a criança numa perspectiva, e não de um ensino intelectual, de transmitir um conhecimento. Da mesma forma do pai e da mãe, não é no sentido de ela sentar com a criança só para dizer alguma coisa, só para ensinar alguma coisa no sentido de falar, mas principalmente o modelo, o exemplo, sendo o exemplo para essa criança, para esse filho, para essa filha. Então, a visão de instruir uma criança no contexto bíblico não é necessariamente a fala, mas é muito mais a vida, o que a gente faz. Não é à toa que até a psicologia, ela vai entender que os filhos aprendem com o que a gente faz e não com o que a gente fala. Então, quando a gente traz esse sentido, é muito importante entender que a característica do povo de Israel, mesmo passando pelo holocausto, por tentativas de genocídio do seu povo, por afastamento do seu território, da terra prometida, de todas as suas promessas, mesmo eles vivendo todo esse turbulhão de situações, eles sempre mantiveram seus ensinamentos a respeito de Deus, sua cultura, seus princípios, seus valores, sua identidade como povo de Deus, mesmo não tendo um lugar específico, mesmo sendo perseguido de várias formas ao longo da história. Por quê? Porque o ensino era um ensino de pai para filho, e assim as gerações iam sendo ensinadas. Então, mesmo que uma geração passasse, a geração que continuasse, ela mantinha esse processo, por causa dessa visão cultural, bíblica de Deus, dos pais ensinarem aos filhos. A escola é muito importante, digo isso porque eu sou professor, mas jamais podemos depender da escola para educar filho. Não é papel da escola educar filho, não é papel da escola fazer com que ele se torne um bom cidadão. Nós infelizmente entregamos, como sociedade brasileira, à escola a responsabilidade que cabe a nós, pais. É tempo de restaurar a vocação do pai e da mãe de ensinar os seus filhos nas suas casas. É óbvio que eu sei que dentro da realidade da nossa cultura, nós trabalhamos, homem e mulher trabalham, passam um dia fora, e muitos desses filhos têm ficado com os avós. Cabe uma reflexão, de repente, o que é mais importante. E aqui eu não falo de alguém que necessita, porque a gente tem muitas mães solteiras
que pela ausência da covardia do pai, essas mães precisam fazer esse papel. Então a gente tem muitas realidades, eu não estou aqui cancelando jamais essas realidades. Pelo contrário. Mas a questão é que uma dessas realidades, como a mãe solteira, esse é resultado de uma sociedade que, diante do se perder dos seus valores, do que é o casamento, do que é aquilo que é sagrado para Deus, tem se perdido em suas estruturas familiares. Como consequência, as mulheres têm sofrido muito mais nesse aspecto, porque passam a tentar fazer o papel do pai, da mãe, de tudo que tem direito. Porém, é preciso restituir isso. E aí, por que eu trago essa palavra? E aí eu quero convidar os pais de João e os pais de Sara e os familiares, se alguém for subir aqui, para concluir esse momento. Por que falo desse entendimento nesse momento de apresentação? Porque Deus está restaurando algumas coisas importantes no nosso meio como igreja, no nosso meio da sociedade. É um clamor que a igreja precisa perceber. Você que está aqui nos visitando, você que confessa a fé, que você que entende que é de outra igreja, está aqui para celebrar esse momento junto conosco. Eu quero que você perceba que todos nós que cremos nos valores e nos princípios de Deus, é um tempo crucial para que nós possamos restaurar isso no nosso meio, e isso começa nas nossas casas. E tem um significado muito importante na vida dessa família, dessas duas famílias. Amém? O inimigo pelejou, mas não conseguiu, né? Glória a Deus, você está aqui. Querido, por que eu quero trazer esse entendimento da importância do ensino dos pais para os filhos, e o quanto isso, ele se mantendo, ele vai perpetuando sobre as gerações? Porque essas duas famílias aqui, essas duas crianças, elas representam algo muito importante. Quando eu fui orar e pedir a Deus o que eu poderia falar aqui hoje, e Deus me lembrava, família, Deus me lembrava de duas situações, e essas duas situações têm duas palavras: geração profética. Moisés, geração para você, porque a sua família, ao mesmo momento que passou por um luto, passou por um nascimento. O luto traz dor, a gente sabe que traz. Porém, o quanto isso foi um sinal muito claro, e a gente dizia isso para você, o quanto Deus estava transicionando uma geração. Por que Deus transiciona uma geração? Porque talvez muitos aqui não vão entender, mas a vida de Moisés, ela muda quando acontece o fato com a mãe e quando nasce a Sara. Moisés é um outro homem. Se eu for brincar um pouquinho, ele virou homenzinho. Por quê? Porque ele passou por uma fornalha, ele passou por um forjar. Eu não vi o filme ainda não, tá? Mas ele passou por um forjar. Por quê? Porque todo homem precisa ser forjado. Todo homem precisa passar por estruturas de dificuldade e situações. Fazem parte do treinamento para que ele se torne um homem de fato, que entende o seu papel como homem. E Moisés passou por esse processo. E Deus falava comigo, ele representa a importância geracional, a importância de um homem que assume a responsabilidade da sua casa, quando uma geração dele está partindo, mas ele vai ser responsável pela geração dele e pela vindoura, os seus descendentes. Então essa palavra geração, Moisés, representa a sua casa por isso. E ela tem um significado como igreja, porque ela representa que os processos geracionais precisam acontecer para que haja continuidade das coisas de Deus, dos projetos, daquilo que Ele tem. Então você representa a geração. E aí quando eu lembro de João, de vocês, o quanto Deus lembrava da história de Pentecoste, numa festa de Pentecoste, em maio ou junho, se eu não me engano, em que eu falava que vai nascer. A palavra profética em Pentecoste era vai nascer.
E eu usei o exemplo de Fernando, porque conhecia a sua história, e Fernando vivia um processo de turbulência, de transformação, de mudança. E eu falava: Fernando, você está vivendo na pele, porque João nem nasceu, mas a família já estava se preparando para o nascimento, porque isso é um sinal profético. O gerar de uma criança é um sinal profético. A família muda, as pessoas mudam, tudo muda, mesmo quando esse indivíduozinho está aqui na barriguinha da mãe. Tudo muda. Então, automaticamente, uma gravidez, ela é profética por causa disso. E ela é um sinal, ela era um sinal para a igreja. Quando nós tivemos aqui o que nós tivemos aqui que você veio dançando? Foi o quê? Não, quando você veio dançando com o filho. Foi a conferência profética. Na conferência profética que nós tivemos aqui, eu estava ali, Nayara sobe com a criança e oferece. Ali o Espírito Santo nasceu. Ali o Espírito Santo disse para mim assim: nasceu. E quando ele disse nasceu, eu quero que você entenda que para nós como igreja, e vocês são uma família profética, para nós nós andamos no que é concreto, nós andamos no que já está realizado, nós andamos pela fé. Fé é chamar a existência o que não existe. E como é que eu ando por fé? Eu já ando crendo que já aconteceu. E por isso que é uma geração profética, porque a gente aprende a andar respeitando os processos geracionais e respeitando a profecia, porque todo crente precisa andar profeticamente. Nós andamos profeticamente, nós não andamos pelas circunstâncias do mundo, nós não andamos pelas notícias da economia, nós não andamos pelas notícias das pessoas e dos noticiários, nós andamos por uma profecia. O que é uma profecia? Uma palavra revelada do céu sobre nós, que nos norteia e nos direciona. Então esse momento hoje de consagração, ele é uma consagração que toca essas duas famílias, um tempo especial para essas famílias, e ela norteia também a nossa igreja. Nós estamos aqui apresentando um filho espiritual. Então quem entende, está entendendo. Nós estamos apresentando profeticamente um filho espiritual para Deus. Uma igreja espiritual para Deus. Deus dá a vocês os filhos que mostram um novo tempo sobre a casa. Deus dá um filho sobre essa igreja profético para dizer um novo tempo. Nasce um novo tempo. E não tem jeito, não tem como voltar o filho para a barriga da mãe. Não tem como devolver, não tem como não tem. Nasceu. Talvez se na sua cabecinha você está meio que confuso o que está acontecendo. Nos próximos dias você vai perceber que chaves já foram viradas. Ontem à tarde eu estava meditando e aí começou um vento forte. Aquele vento forte. E aí Deus falava comigo: o vento muda as estações. Eu fui pesquisar. Quando o tempo vai mudar, quem vem mudar o tempo? O vento. O vento. E Deus dizia: ventos trazem um novo momento, uma nova estação. E aquele vento, aquele Alcântara maravilhoso, aquele vento ali, ó. Você imagina, né? Aquele vento no Alcântara. Mas Deus diz isso para mim: o vento traz essa nova estação. Amém? Então nessa manhã, deixa eu beber uma água aqui rapidinho. Eu queria que você, igreja, ficasse de pé nesse momento, porque nós vamos apresentar ao Senhor a geração profética. Amém? Vamos apresentar o João, profético. Antes de nascer e sendo gerado, já trazia revelações. O quanto isso me lembra a história de Isabel, de José e Maria, que os filhos conversavam na barriga, se movimentavam na barriga. Como eu acredito nisso, Pai, como eu creio
que essa criança representa um sinal, principalmente pela sua casa, pela sua família. O quanto esse menino está trazendo de fato um novo céu sobre a sua casa, sobre a sua família. Oh Espírito Santo, nasce uma identidade, nasce um indivíduo, nasce um propósito. Por isso eu quero apresentar, devolver ao Senhor como sacerdote, devolver o João a Ti, porque ele é Teu. Consagramos o João ao Senhor, porque o Senhor deu e o Senhor consagra, para que ele possa ser conduzido dentro de um propósito, em nome de Jesus, amém. Amém. O menino ficou quietinho, a mulher já tem que começar a querer se balançar, né? A mulher agitada. Fica tranquilo, Sara. Ela é doce, aleluia. Amém, queridos. A Sara representa essa geração, essa mudança de fase. O quanto essa menina, sem ter entendimento, mas debaixo de um propósito divino, espiritual sobre essa casa, trouxe uma transição, trouxe uma mudança de ambiente, uma mudança de estação da geração. O quanto esses pais vão amadurecer muito mais ainda, vão desatar sobre eles um novo tempo específico, de trazer sobre essa casa algo que eles não têm noção do que eles ainda vão viver. Eles não perceberam ainda o que isso vai causar sobre eles. Eu creio, Deus, que esse tempo que Sara inaugura sobre essa família vai se desvendar sobre a casa, sobre a vida de Moisés. A mente de Moisés será outra, porque ele perceberá o novo tempo, a nova estação, que o exigirá uma nova postura como homem e como casa, como família. E por isso nós consagramos a Sara ao Senhor, devolvendo a Ti, Deus, porque o Senhor deu e nós devolvemos e reconhecemos, Pai, em nome de Jesus, amém. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é Deus. Amém, queridos. Só para ensinar a igreja aqui, tem muito visitante. O que nós fazemos aqui, queridos, aqui tem o azeite e a azeitona. Nós sabemos que são símbolos que representam a unção do Senhor, né? E nós fazemos um momento aqui, um cerimonial, como um ato profético, onde os pais, eles ungem os pés dos filhos para profetizar sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre os caminhos que eles vão trilhar. Amém? Eu queria chamar aqui a Nayara e o Fernando com o João. E o Fernando vai como pai. Aí você pergunta assim, mas por que o pai? Porque o pai dá destino. O homem tem a função de dar destino sobre esse menino, sobre essa menina. O pai tem uma função espiritual dentro da sua casa. O homem tem uma função espiritual sobre a sua casa, sobre a sua família. O que talvez a sociedade diz, aproveitando o ensejo, o que a sociedade diz que o patriarcado é opressor, a Bíblia diz que o patriarcado é protetor. Amém, visitante que está aqui? Nós cremos no patriarcado que de fato protege a mulher e os filhos. O patriarcado distorcido é o patriarcado que o homem, infelizmente, na sociedade e até mesmo no meio da igreja, tem exercido, distorcido, onde tem trazido violência sobre a sua mulher, sobre os seus filhos, sobre a sua casa. Nós como igreja precisamos, a partir da cruz de Cristo, redimir essa sociedade, trazer uma mudança sobre os homens, onde nós como homens precisamos ser homens restaurados, que trazem o patriarcado bíblico de proteger o homem, de proteger a mulher, de proteger os filhos e a família. Esse é o verdadeiro patriarcado, e nós precisamos levantar isso como igreja, restaurar isso, e é o que nós cremos que o Fernando hoje vai fazer. Vou te deixar livre para você falar. Amém? Senhor, como pai do João, eu quero liberar o meu filho profeticamente para que ele ande nos caminhos do Senhor. Que ele seja uma flecha para essa geração, que ele seja não só
filho de Nayara e Fernando, mas que ele seja representante do reino aqui na terra. Nós profetizamos sobre ele a unção do Senhor, que o Espírito do Senhor o guie por onde ele estiver, por onde ele andar, que ele seja um instrumento poderoso do Senhor para preparar o caminho para a volta do Senhor. Que João possa crescer nos caminhos do Senhor, conhecendo um Deus eterno e absoluto. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sara, traz Davi. Estou emocionado. Eu creio muito nisso, Moisés, muito. Creio. Eu vou te deixar livre também, para você falar aquilo que Deus colocar no teu coração sobre a vida da sua casa, da sua família, principalmente da sua filha. Sara, eu te abençoo, minha filha. Eu abençoo os seus passos, os seus caminhos. Que você possa sempre trazer alegria, como você trouxe para a nossa casa. Que seus passos sejam sempre na presença do Senhor. Que você sempre esteja na casa do Pai. Que você seja a marca da geração que traz alegria para a nossa vida. Em nome de Jesus, eu te abençoo, minha filha. Glória a Deus, aleluia. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Glória. Amém. Pode sentar, queridos.